Subseção 3ª. Das leis. Artigo 53. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 54. A iniciativa popular será exercida pela apresentação, à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico do município, da cidade ou de bairros. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do bairro, da cidade ou do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá a normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 3º. Cabe ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Artigo 55. São objetos de leis complementares as seguintes matérias. Inciso 1º. Código Tributário Municipal. Inciso 2º. Código de Obras, ou de Edificações. Inciso 3º. Código de Posturas. Inciso 4º. Código de Zoneamento. Inciso 5º. Código de Parcelamento do Solo. Inciso 6º. Plano Diretor, e Inciso 7º. Regime Jurídico dos Servidores. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 56. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo único. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada à lei complementar e a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Artigo 57. O prefeito municipal, em caso de calamidade pública, poderá adotar a medida provisória, com força de lei, para abertura de crédito extraordinário, devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A medida provisória perderá sua eficácia, desde que não seja convertida em lei número prazo de 60 dias a partir de sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. Artigo 58. Não será admitido aumento de despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa popular, e nos de iniciativa do prefeito municipal, ressalvados neste caso, os projetos de leis orçamentárias, observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 166 da Constituição Federal, e inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal, salvo quando se tratar de emenda assinada pela metade, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Artigo 59. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto medida provisória, veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º.
O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. Artigo 60. A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo único. A aprovação da matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão, ressalvados os casos previstos nesta lei. Artigo 61. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional e fixação ou aumento de remuneração dos servidores. Inciso 2º. Servidores públicos, seus regimes jurídicos, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores. Inciso 3º. Organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Inciso 4º. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, e inciso 5º. Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual. Artigo 61. Ao prefeito municipal, poderá enviar mensagem à Câmara, para propor modificação em projeto de sua autoria, enquanto não iniciada a votação, à exceção aos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, e ao orçamento anual, que poderão receber apenas no prazo máximo de 10 dias, a partir da distribuição de cópias às comissões permanentes. Artigo 62. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo seu presidente ao prefeito municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara, os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias, contados de seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação, à exceção de veto ao projeto de lei orçamentária, que será apreciado no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 6º. Se o veto não for apreciado no prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, considerar-se-á mantido pela Câmara, caso em que o Executivo será cientificado por ofício da Presidência, em 48 horas. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 8º. Se o prefeito municipal não promulgar a lei, ou os dispositivos vetados no prazo de 48 horas do recebimento, e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 10. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 63. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.
Parágrafo único. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado. Artigo 64. O decreto legislativo é destinado a regular matéria de competência exclusiva da Câmara, e que produza seus efeitos externos. Parágrafo único. O decreto legislativo aprovado pelo plenário será promulgado pelo presidente da Câmara. Artigo 65. A resolução é destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara, e de sua competência exclusiva, observado o disposto no parágrafo único do artigo 17. Parágrafo único. A resolução, aprovada pelo plenário, será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 66. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara, observado, no que couber, o disposto nesta lei orgânica.